Eu aproveito o meu OBS Studio, tá vendo? Tá gravando aqui. Não é transmissão pelos YouTube, mas eu, eu, eu coloco, se demorarem para começar a gravar essa aula, eu jogo no meu canal do YouTube, tá bom? É o que eu consigo, é o meu melhor. Vamos em frente, gente? Vamos começar então. Na aula passada a gente instalou o MongoDB, né? Alguém perdeu a aula passada ou não? O pessoal que está aqui, eu acho que estava todo mundo, né? Vocês estão me ouvindo? Estão enxergando bem? A qualidade do áudio e do vídeo tá boa? Não, tranquilo, Léo. Tá conseguindo me ouvir ou me ver, né? E ver aqui. Tá bacana. Então vamos lá. Hoje vamos fazer esse nivelamento sobre NoSQL, né? Banco de dados NoSQL, tá? E assim, isso aqui na verdade é um nivelamento, tá? Não é um curso de MongoDB, nem de banco de dados NoSQL, tá? Tá? Por quê? Porque é interessante, eu entendo que é muito importante a gente entender os fundamentos e o que está por trás da, da importância de fato dos bancos de dados no SQL. Né? No caso aqui, né, específico, banco de dados orientados a documentos, né? Que é o caso do MongoDB aqui. Né? Por que esses bancos de dados existem e quais problemas eles resolvem, tá? Então, vamos ali, né? Vamos começar por aqui, ó. Problema 1. Incompatibilidade de impedância. Né? Isso aqui é um termo que o Martin Fowler usa para explicar esse assunto, tá? O que é incompatibilidade de impedância? Né? É o seguinte: quando você tem um modelo relacional, né, cada uma das entidades do nosso negócio está representada por uma tabela. Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, conforme eu estou mostrando aqui na figura, uma confirmação de pedido. Né? O pedido ele tem vários dados, né? Bom, né? Ele tem o código do pedido, a data, tem alguns dados do cliente, ele tem alguns dados dos itens de pedido, né? Cada item de pedido possui alguns dados do produto correspondente a ele. Né? Também eu vou ter o endereço de entrega, vou ter também os dados de pagamento. Quando o modelo de dados é relacional, cada um desses dados estará armazenado em uma tabela diferente. Né? Os dados do pedido estarão na tabela de pedido, os dados de cliente estarão armazenados em clientes, né? Os dados dos itens de pedido vão estar na tabela de item pedido e assim sucessivamente, tá? Com produtos, endereço e pagamentos, tá? Então, repare que os dados de uma confirmação de pedido, eles estão distribuídos em várias tabelas, né? Se você quiser montar um relatório igual a esse que está mostrando aqui na tela, você vai ter que buscar necessariamente cada um desses dados em cada tabela, fazer as operações de junção, de restrição, para, enfim, você recuperar os dados que você precisa, né? E montar de fato o seu relatório. Muito bem, mas o que é
a tal da incompatibilidade de impedância, né? Incompatibilidade de impedância é o problema que você tem pelo fato de que os dados que estão armazenados em memória secundária, que estão na forma de tabelas, né? Eles estão armazenados de uma forma diferente daqueles dados em memória, né? Quando o programa estiver executando. Esses mesmos dados aqui de um pedido na memória da nossa máquina, do computador, eles vão estar representados por objetos relacionados, né? Você vai ter um objeto pedido associado com um objeto do tipo cliente, vai estar associado com um objeto do tipo endereço e assim sucessivamente. Toda essa estrutura de dados é que vai representar o pedido em memória RAM. Porém, no disco, esses dados estão armazenados em um paradigma totalmente diferente, que é o de tabelas, né, e linhas, né? Isso significa que um programa que vai mexer com esses dados, ele tem que ficar constantemente traduzindo o modelo relacional para um modelo de objetos associados em memória, né? Antigamente, isso era um trabalho gigantesco. Antigamente, não tão antigamente. Se você quisesse trabalhar com orientação a objetos, né? Mas depois apareceram as ferramentas de ORM, né? A de mapeamento objeto relacional, para facilitar a vida dos desenvolvedores, né? Então, para tornar a tarefa dos programadores mais tranquilas, né? Vamos chamar assim, essas ferramentas ajudaram bastante, de fato, né? Mesmo assim, é importante ressaltar que o uso de ORM ele é um pouco polêmico, tá? Porque ele tem vários problemas de performance, de fato. E a gente tem que estar muito atento para isso, né? Muitas vezes a ferramenta de ORM ela não faz as operações de acesso a dados da forma mais otimizada possível, né? Então isso degrada a performance das nossas aplicações. Isso é um ponto de atenção aqui, principalmente na área financeira, na área de saúde, onde o tempo de resposta é fundamental, né? Mas enfim, tudo bem. É um preço aqui a se pagar para ajudar os desenvolvedores a ter menos problemas com a incompatibilidade de impedância. Muito bom. Só que tem uma coisa, né? Com ou sem ORM, existe um fato nos bancos de dados relacionais, tá? Transações e junções degradam performance, tá? Transações é uma coisa que não tem como a gente escapar, de fato, né? Existem certas operações do nosso negócio, né, que eu preciso garantir que elas sejam seguras, né? Imagino até o que passa na mente de vocês agora, né? E que elas ocorram de forma atômica, isolada, consistente e durável. Beleza. Nós temos também um certo suporte a transações nos bancos de dados NoSQL. Beleza. Agora, tem uma coisa que faz muita diferença
entre o banco de dados relacional e os bancos de dados NoSQL, particularmente os bancos de dados orientados a agregados, né, que a gente vai ver daqui a pouco, é a questão das junções. Né? Saca só, só para a gente fazer uma operação para buscar os dados de um pedido, eu tenho que fazer joins, né? Tenho que fazer junções entre dados de diversas tabelas, né? E a junção, gente, é uma operação pesada, de fato. Tem que ser muito bem avaliada, tá? Por quê? Porque ela tem que fazer um produto cartesiano de tabelas, depois ela tem que restringir quais dados que serão compatíveis com quais, né? E então você terá uma operação de complexidade alta. Ela é muito cara em termos de processamento. Né? Só para você ter uma ideia, a gente tem aqui, né, um trecho, tá, de uma consulta que é feita lá pelo JPA, tá, no sistema de pedidos que a gente desenvolveu, tá, agora há pouco, né, no nosso curso de Spring Boot, né, usando o MySQL. Olha só o tanto de junções que são feitas entre tabelas para a gente chegar no resultado final, que é simplesmente são os dados de um pedido. Isso aqui é muito caro computacionalmente. Né? Então, isso nos leva ao segundo problema que os bancos de dados no SQL vieram resolver de fato, que é o grande volume de dados e acessos. Né? Vocês que trabalham prestando serviço a um banco, né? Um grande banco, o maior, né? Um dos maiores. Né? Por que aqui o grande volume de acessos? Porque hoje em dia, né, é muito comum vocês terem um sistema mediando o que seja. Né? Não precisa uma Amazon, um Google, um Bradesco, né? Tá? Ou o eBay. Um sistema mediano de uma empresa que tem um certo volume de acessos. Né? Imagine, por exemplo, o site do Ponto Frio, Casas Bahia, do Carrefour, que são lojas, né, que vendem para milhares de pessoas. Imagine agora no final do ano, né, em média, 60 milhões de transações de cartão private label, né, na época de Natal, e ainda mais agora em tempos de pandemia. Muita gente comprando, né, usando o cartão de crédito. Como que a gente processa isso? Né? Então, imagine, por exemplo, também o site de cursos, né? O site de acesso de aula presencial remota de uma das universidades que eu trabalho. Né? Existe não precisa ser milhões de transações por dia, como no caso de um cartão de crédito. Mas então, o que acontece? Né? A gente precisa ter um suporte para esse volume de dados de acessos. Eu estou até imaginando a cabeça de vocês, o que está rolando. Até se vocês quiserem se manifestar, fiquem à vontade, tá bom? A gente troca uma ideia. Mas, muito bem. Vamos discutir então um pouco sobre como a gente pode prover um grande volume de dados e acessos. Né? A primeira questão que a gente tem que pensar, gente, é a infraestrutura. Né? Você vai precisar de muita máquina, tá? E aí entra uma questão inicial, que é o seguinte: você quer aumentar o suporte de hardware do seu sistema.
né? Você tem basicamente uma escolha a fazer, tá? Ou você faz uma escala vertical ou uma escala horizontal. Escala vertical é o que? Vamos comprar um computador melhor, uma máquina melhor, né? Vamos comprar um mainframe, um OS 390, vamos rodar tudo em 6 command level, né? DB2, né? Um supercomputador, né? Ou a gente vai optar pela escala horizontal, que é adotar uma estrutura de cluster ou grid com várias máquinas menores, né? Ora, de modo geral, o cluster, o grid, ele é mais interessante, né? E assim, há controvérsias, né? Lógico. Onde você está trabalhando num ambiente mainframe centric, né? Oi, Wellington. De forma alguma, eu preciso dessa interação, me agrega muito valor, cara. Pode falar. Você tá de brincadeira? Eu tenho que mandar mensagem pro suporte. Eu vou mandar aqui. Graças a Deus eu estou no grupo de WhatsApp do suporte. Quem é que está solicitando? Ah, o Alexandre. Alexandre. Sério? Solicitando para entrar na sala. O Alexandre, quem mais? Desculpa. Evino? Heleno, pô. Ah, achei que era pergunta. Não é novidade, Wellington? Ah, é uma novidade? Ah, que bom, porra. Que bom, que bom. E assim, esse workshop, o curso não é especificamente de MongoDB. A gente vai trabalhar com Java usando o MongoDB. Só que eu tenho que dar um contexto, né? Explicar o porquê, né? Senão vira uma aula de programação sem nenhum sabor, né? Bom, é que, tipo, eu trabalhei muito banco de varejo, banco múltiplo, né? Então, essa é uma discussão, e vocês, enquanto consultores, eu tenho certeza que vocês são diplomatas em relação a isso. Mas bancos são muito mainframe centric, né? Então, clusterizar é lógico, né? Século XXI, né? Anos 20, terceira década, né? Mas sabe como é que é? Nós estamos ainda aqui não é o Vale do Silício, nem estamos na Holanda. Mas vamos lá. Bom, um, um supercomputador, ele é de fato mais caro, tá? Com menos que isso, você pode comprar várias máquinas, vários servidores menores, estruturados de uma forma de cluster ou grid, tá? Que você conseguirá obter um resultado semelhante. Tem gente que diz que é melhor. A gente precisa ter um certo tato em relação a isso, tá? Tem gente que diz que é um resultado muito melhor. E a gente precisa ter atenção nesse tipo de observação, tá? Mas olhando para um futuro. Ah, estão pedindo para entrar com login webinar 29. Como é que é? Certo. Bom dia, hoje você tem uma turma do período diurno.
Ah, Deus, vamos lá. Deixa eu tirar uma foto aqui pro suporte. Pronto. Desculpem por isso. Oi, Alex, tudo bem? O Heleno tá aí já? Perdão aí, Alex, pelo mau jeito aí, cara. É, meu. Já permitimos a entrada do aluno. Professor, eu vou te enviar a conta correta do seu número privado. Ó, gente, eu vou. Fiquem aí, tá? Eu vou sair e entrar com outro login aqui, com outro webinar. Vou entrar. Peraí. Vou entrar com o 29. Cacete. Vamos lá, eu vou sair e entrar. Por favor, fiquem aí, tá legal? Fiquem aí, não saiam, não se mexam. Até daqui a pouquinho, peraí. Criar conta. O 29 agora. Vamos lá. 29. 29. Faculdade de impacto. Tá. Quatro, três, 9, 6. Aê! É nóis! Estão me ouvindo? Aff, nossa. Maravilha! Beleza! É nóis! Vai, Corinthians! Vamos lá! Agora sim! Vamos. Tem palmeirense aí na linha, tem palmeirense aí. Meus vizinhos aqui. Falei, pô, eu moro na Zona Leste, cara. Falei, os caras gritando que nem louco ontem. Entrei, caraca, na casa dos caras. Eu assisti. E falei, pô, minha esposa falou, mas você não é corintiano? Eu falei, eu sou, né? Mas gosto de futebol, né? Eu assisti um pouquinho. Vamos lá, vamos. Bom, o que que acontece aqui, tá? Assim, é, é, com atenção ao cliente que a gente presta serviço, obviamente, mas é, porque é uma decisão de arquitetura também, né? Mas para a maioria das soluções, né, numa solução como essa, o custo é melhor, tá? Com maior resiliência, alta confiabilidade. Porque, então, esse aqui é coisa da revistinha, tá? Mas eu não sei se o cara está comparando um Intel, um HP UX, ou um AIX, ou um mainframe OS 390, né? Mas refrigerado a água e os caralho, né? Mas enfim, o que está se vendendo aqui, né, é que tipo nessa escala aqui, trazendo mais, clusterizando tal os servidores, traz alta resiliência e alta confiabilidade. Não que, pelo amor de Deus, né? Ainda bem que vocês são todos consultores, né?
Vocês vão entender esse meu ponto. Não que usar o mainframe seja uma prática ruim. Isso a gente não deve falar mesmo. Só a gente estiver trabalhando num banco. Ou quem trabalha na área pública, no setor público, ainda tem bastante mainframe. Eu mesmo, nos anos 90, eu trabalhei num projeto de reengenharia de um banco, o antigo Bamerindos, 94. Eu era consultor da HP e fui contratado para a HP, na verdade, pela HP só para trabalhar lá em Curitiba com a reengenharia dos sistemas do mainframe, né, para uma plataforma orientada a objetos com banco de dados relacional, justamente nessa decisão de arquitetura de infra, né? Mas enfim, não deu certo. É lógico que a tecnologia era Corba, tal, era outra. A gente trabalhava com barro fofo e pedra lascada na época, né? Sei lá, 25 anos atrás. Né? Itacape, pode crer. Nossa, como foi em Curitiba, foi com Itacape também. Nossa, velho. Nossa. E tipo, eu sou originário de C++, né? Então eu trabalhava como. Não era bem metodologia, mas eu dava suporte ao desenvolvimento de sistemas, né? E como já trabalhava há uns bons 9 anos em banco, eu tinha algum conhecimento de negócio. Logicamente a gente melhorou de lá para cá, mas ajudava em aspectos não funcionais e não funcionais, então, dava treinamento de C++, de orientação a objetos, desde aquela época. Foi um dinheiro, né? 25, 26 anos atrás foi bom. Seria mais ou menos começo desse século aqui trabalhar com SOA, né? Trabalhar em orientação a serviço. Que eu acabei trabalhando também no ABN. Né? Então, foi complicado. Foi complicado. Então, quando a gente está trabalhando com um cliente que tem essa decisão arquitetônica, né? A gente precisa ser diplomata, de fato, tá? Mas vamos seguir aqui, que a nossa praia é desse lado aqui, tá? Então, se o que é interessante aqui, né? Se existir alguma máquina tiver com problema, né? As demais continuarão funcionando, né? Então, você tem uma questão de maior confiabilidade. Me dói falar esse negócio alta, né? Parece mais de revistinha, né? Mas, além disso, você vai ter um crescimento menos limitado, né? E assim, puta, não tem como não comentar, né? Mas eu já vi 2005, não vou falar o banco, mas eu já vi a área de internet banking lá com salas de de servidor web, né? É um negócio inimaginável, tá? Inimaginável. Mas crescimento ilimitado tem a limitação do espaço físico, vamos dizer assim, né? E assim, num ambiente intermediário, mesmo mainframe, ou até num HPUX, um AIX, HP AIX, um HPUX e um AIX da IBM, você pode fazer esse crescimento aqui de uma forma planejada dentro de uma máquina, né? Você pode fazer upgrades on the fly, né? De memória, disco, caramba. Enfim, é tudo muito questionável, sabe? É que nem discutir, sei lá, política ou discutir outras coisas aqui. Tem sempre uma escolha, né? É do tipo, a minha vida inteira praticamente, pelo menos há 2/3 finais dessa minha vida profissional, me perguntaram, Oswaldo, Microsoft ou Oracle? Puta merda, tanto faz, né? Depende da sua escolha, mas tipo, abraça um e vai nele. Né? Não aumenta a complexidade da sua arquitetura, não vai desenvolver uma arquitetura web mainframe, né? Pelo amor de Deus, né? Então, um computador poderoso, tá? E depois você quer aumentar ainda esse computador, né? Vai ter um custo, tá? Você não vai necessariamente trocar essa máquina poderosa, né? Depende, né?
Depende, se a gente está falando do comércio da esquina, tudo bem, mas se está falando de médias e pequenas empresas, né, existe, ó, logicamente, um limite, né? Mas você pode fazer uma gestão e um planejamento. Alguns anos atrás, né, também um banco me perguntou: a nossa área de cartões, nos próximos 3 anos, a gente tem. Me foi feita uma pergunta, eu coloquei uma equipe lá, era Unibanco ainda, mas a nossa área de cartões vai crescer, não lembro a taxa, era 15 ou 20% nos próximos 5 anos. Né? A nossa infraestrutura, né, a nossa arquitetura de infra e a nossa arquitetura de sistemas vai aguentar? Né? Então, você tem que tomar algumas decisões prévias, né? Você tem que ter uma gestão, tem que fazer um planejamento operacional e tático, né? Até 5 anos é tático, né? Então, você tem que olhar isso. Então, investimento, desde que bem planejado, são decisões, né, de arquiteturais, mas que envolvem, obviamente, custo. Né? E as empresas não adotam uma arquitetura ou outra por gosto pessoal. Né? Estão olhando sim para o seu negócio, estão olhando sim para duplicidade, né? O balanceamento de carga entre servidores, estão olhando para a questão de contingência. Né? Greves na Avenida Paulista, Jesus, né? Tinha empresas lá, tinha bancos que tinham um mainframe ali. Mesmo na Moca, tal, o pessoal parava ali a Avenida do Estado e a galera chegava de helicóptero. Né? Então, já quando a gente tem clusters, né, o problema de fato é menor, né, porque você pode ir aumentando e distribuindo esses clusters. Né? E para finalizar, a gente tem a questão da virtualização. Tá? Você pode contratar uma infraestrutura fantástica, tá? Igual a da Amazon, né? Ou do Google, e você criar várias máquinas virtuais, né? De maneira bastante prática. Né? Então, a conclusão dessa apresentação aqui é que se eu quero um sistema que vai ter uma grande quantidade de dados e acessados por muitas pessoas, por favor, vamos, com parcimônia de novo, tá? Por favor, não me levem a mal. Mas a decisão pelo cluster, assim, os professores de revistinha dizem que a decisão pelo cluster não é negociável. Isso não existe, tá? Para gente que trabalha em consultoria, para gente que presta serviço, a gente tem que ser diplomata em relação a essas decisões arquiteturais, tá? Então, professor de revistinha fala, não é negociável. Eu falei, cara, pelo amor de Deus. Né? Então, não posso dizer que com certeza vai ser isso aqui. Tá? Mas é uma tendência, né, de migração gradativa para esse tipo de arquitetura, esse tipo de escala. Ela pode ser melhor e flexível do que com uma super máquina centralizada e única, tá? Muito bem. E assim, sem radicalismos, né? Como eu trabalhei em muitos ambientes, né? Então eu espero que vocês compreendam essa minha cautela, né? Esse meu cuidado na hora de falar uma coisa e outra. Falar, mas o instrutor lá falou que esse aqui é tudo e o mainframe é um lixo. Não, opa, pelo amor de Deus. Né? Nossa postura tem que ser de diplomatas e entender o porquê da escolha arquitetural, tá? Bom, em virtude disso aqui, como existe essa tendência, né? É uma boa prática, de repente, enquanto consultor, a gente pode recomendar esse tipo de arquitetura, tá? Só que aí a gente tem algum problema, tá? Em recomendar esse tipo de arquitetura, tá?
banco de dados relacionais, eles não foram projetados para executar bem em cluster. Eles não executam muito bem em cluster, tá? Embora existam algumas alternativas, tá, para distribuição e replicação de bancos de dados, né, nos últimos 20 anos, tá? Que são mecanismos muito custosos, né? E que vão de encontro ao, ao modelo relacional, ou seja, vai contra o modelo relacional, tá? Que está fortemente acoplado, tem um autoacoplamento, tá? Então, e esse acoplamento é em transações de tabelas relacionadas, tá? Então, a partir dessa questão é que foi necessário o surgimento de soluções alternativas aos bancos de dados relacionais. Aquele problema da incompatibilidade de impedância já era uma coisa que incomodava um pouco, tá? Mas quando surgiu a necessidade de se rodar muitos dados com muitos acessos em cluster, isso foi a gota d'água para aparecer novas soluções, né? Então, tudo bem? E assim, o objetivo é só discutir os dois problemas principais que motivaram o surgimento de outros bancos de dados em geral, que a gente chama hoje de, tá, NoSQL. Oi, Luiz. Então, é uma no relacional, né? Uhum. Entendi. É, Luiz, eu posso falar francamente, né, Luiz? Tu, obviamente, tudo isso depende do tipo de negócio da empresa, porque você toma decisões. Eu acabei criando muito gosto por assuntos de arquitetura. Se você der uma olhadinha no meu perfil no LinkedIn, mas isso aí, cara, são decisões arquiteturais. Imagina o seguinte: eu trabalho na Amazon, lá eu tenho uma inteligência artificial e eu preciso saber pegar os documentos que são gerados e tomar uma decisão em relação a isso. Eu posso usar um NoSQL. No entanto, cara, para transações financeiras, você precisa ter uma atenção maior. Muitas vezes a decisão de arquitetura adotada pode ir contra as diretrizes de negócio da empresa. Você percebe? Existem empresas, como na área de medicina e saúde, empresas como na área financeira, se vocês me entendem, que elas primam pelo conservadorismo no sentido de tem que ser rápido, eficiente e confiável. A missão da TI num banco, numa empresa da área de saúde, medicina e saúde, não é desenvolver sistema. A missão da TI nessas empresas é de manter seus dados disponíveis e atualizados. Ora, eu não sei que empresa é, né? Acho que nem é legal falar, mas se está usando um banco de dados no SQL, né, para uma solução, sei lá, financeira, de tomada de decisão importante, né, que precisa e afeta diretamente o relacionamento com o cliente, eu acho que de repente a decisão arquitetural não foi a melhor, vamos chamar assim. Entendeu? Tudo isso aqui é uma escolha. Por isso que eu tenho muita preocupação em falar, não, o cluster é o canal, blá blá blá. Eu não tenho mais como eu posso dizer? Essa vaidade de sentido, não, isso aqui que é o canal NoSQL com cluster e tal.
Assim, e as empresas que normalmente a gente trabalha não são de tecnologia, né? E eles enxergam muito a questão da área de tecnologia como despesa e não investimento. Então eu falo, mano, a minha empresa aqui é mainframe, COBOL, 6DB2, Telon e boa, roda, confiável, tem uma carteira de cliente gigante, traz dinheiro, entendeu? Por que eu vou clusterizar? O que eu vou fazer aqui é, se tiver algum problema de físico, né, de risco físico aqui, eu vou colocar um outro mainframe lá em Campinas, mano. Coloco um em Alphaville, outro na Cidade de Deus, outro em Campinas, outro lá em onde for, né? Coloco um em Porto Alegre, outro no Rio, um em Salvador e boa, tá me dando dinheiro, né? Então é isso, Livi. Não sei se eu respondi a tua questão, mas é do tipo, a decisão de arquitetura talvez não tenha sido a mais acertada. Talvez, né? Sim. Opa, opa, você pode ter serviços ou microserviços. Você pode distribuir o serviço de acesso a dados, né, para um ou para outro. Mas uma coisa que você tem que prestar atenção é o seguinte: normalmente o tipo de assunto, por exemplo, contabilização. Aspectos contábeis, será que precisa estar num cluster, num banco de dados no SQL? Por que motivo? Porque é mais barato, será? Então, se for só pelo custo, a decisão de arquitetura, o driver de decisão, não foi o melhor, né? Porque a nossa missão é manter esses dados disponíveis, íntegros e com performance, disponibilizado rápido, né, para o cliente. Agora, eu tenho por exemplo, eu tenho uma situação que eu pego dados não estruturados. Ah, eu tenho uma planilha aqui. Ah, tenho um arquivo TXT ali. Ah, eu tenho um documento que é preenchido na hora de coletar, fazer levantamento de opiniões, tal, que é feito num tablet. Ah, eu tenho um outro que é digitalizado, tem um GED, né? Um sistema gerenciador eletrônico de documentos. E eu preciso integrar tudo isso. Falar, opa, documentos? Documentos? NoSQL. Documentos? MongoDB. Saca? É esse tipo de percepção do tipo de negócio, ou do tipo de solução, ou da aplicação que você está desenvolvendo. É muito comum empresas grandes terem soluções de banco de dados relacionais e conversando inclusive com NoSQL também. Ou apartadas, depende, né? Não sei se eu respondi a sua questão. Tá? É isso. Você pode ter serviços de acesso a dados na sua aplicação nessa forma. E assim, eu já trabalhei em projetos, cara, lamentáveis, né? Mas tipo de web mainframe, que na verdade não usava nenhum padrão de projeto. E a galera, o pessoal que era muito bom de mainframe, muito bom de web, se juntou e falou: vamos desenvolver um multi-channel interface. Nossa senhora! Negócio, né? Não usou um padrão de projeto, né? E fez, e falou: não, agora a gente tem um serviço. E aí chamaram de serviço. Aí depois, para acertar isso aí, numa outra conversa. Beleza, Luivinho? Obrigado pela pergunta. Adoro. O Heleno chegou aí. Ô, Heleno. Hoje foi meio estranho, né, mano? Hoje a... Entendi. Tá, entendi. Tamo junto. Ô, velho, não tá na praia não, né, cara? Não faz isso com a gente, né? Beleza. Deixa eu colocar aqui, só anotar, vou deixar como favorito aqui. 6 de janeiro. Concluído. Deixa eu só puxar esse favorito aqui para baixo. Hoje foi um pouquinho diferente aqui. Para de começar, deu uma empatada aqui no negócio. Então, gente, essa questão
de decisão. Por isso que eu tenho um maior cuidado na hora de explicar, né? Isso aqui, porque às vezes a gente entra falando javanês com o nosso cliente, usuário, e a preocupação dele é botar a grana no bolso, né? Agora, se é cluster, se é no mainframe, mano, o cara não quer saber. Uhum. Tudo no mesmo documento. Tudo no mesmo documento. O que, que é. E se fosse no relacional, foi exatamente como a gente fez, né? Só que, por exemplo, qual que seria a boa prática ali? É fazer no banco de dados relacional. Tá? Porque eu estou tratando um pedido para o cliente, tá? Um para um. Tá? Agora eu preciso tomar algumas decisões, eu tenho um sistema de inteligência artificial e eu preciso entender os documentos do cara, a região que ele mora, outras informações que muitas vezes não tem a ver com o negócio fim. Legal? Aí o NoSQL pode ser bastante interessante. Bastante interessante. E nesse workshop, cara, é lógico, a gente não vai fazer um back-end completaço, né? Como aquele. A gente vai entrar num exemplo mais simples, porque a gente tem bastante coisa ainda para ver. Inclusive, eu estou pensando em fazer um nivelamento de programação lambda com vocês, viu? Programação funcional, eu acho que vai agregar também valor depois de serviço, sabe? Mas aqui nesse caso, cara, a gente tem que tomar essa decisão. Assim, é grande volume, mas assim, é do tipo, pensa assim, eu preciso abrir a agência, eu preciso fechar o conta corrente. E eu tenho uma janela de processamento. Que inclusive antes de fechar o meu conta corrente, eu preciso fechar a contabilidade. Tá? Então eu tenho uma janela curta e eu preciso ter o tempo de processamento de uma que sai das agências, né, da diretoria, do setor e agência, vem processar isso aqui e eu preciso abrir a agência no dia seguinte. Então eu tenho um ganho usando o NoSQL, né? Essa essa decisão de arquitetura que a gente acaba tomando. Qual que é o driver? Performance, confiabilidade, escalabilidade ou é confiabilidade primeiro? Performance em seguida. Legal? Então tudo isso é uma questão a se discutir. Né? Então vai no caso a caso. Se a empresa adotou NoSQL para tudo, tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. Né? A não ser que seja uma startup com... Oi, Léo. Tem caro. Exato. Exato. Porque, puta, você tem que fazer uma avaliação e entender as decisões, né? Por isso até como a gente como consultor, a gente tem que ser diplomata, cara. Tem que conheço, cara. Puta merda. É, então, tá. Bom, eu nunca nunca soube que foi rápido. É, cara, assim, bom, vamos em frente, vamos em frente. Não, eu tento evitar de dar opinião, cara, mas eu espero que vocês tenham entendido onde eu quis chegar, tá? A gente vai fazer esse workshop, mas assim, a gente tem que ter uma visão holística das coisas, né? A gente tem que ter uma visão geral, tipo, as paixões, né, enquanto a gente é muito jovem, elas acontecem, mas depois você tem que entender por que as pessoas chegaram naquela decisão, tá? Bom, um elástico, conheço. Cara, assim, é muito bom, de fato. Na verdade, cara, assim, eu dou aula de banco de dados, né? Não sei se eu falei isso para vocês. Para uma universidade aqui, fui contratado só para dar aula de banco de dados. Acabei dando aula de Java lá porque foi, né? Saiu na urina, né? Foi, sabe como é que é? Né?
E acabei dando aula de orientação a objetos, Java, tudo de Java, tudo. E só que os meus alunos, né, que fazem banco de dados, eu dou aula de banco de dados Oracle. Só que eles trabalham com MongoDB, trabalham com Elastic, né, e assim, eu não sei se é do ponto de vista didático, etc., mas todos eles trabalham com mais de um. Eu recomendo que eles olhem para mais de um. Tá? Porque traz uma série de benefícios e até para você decidir qual usar é interessante. Tá? Agora, por que o MongoDB é uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil de responder. Por que a maioria passa para o MongoDB? Não existe uma explicação técnica, tá? Não existe uma explicação técnica. Tem bancos de dados no SQL excelentes, né? Para assuntos específicos, né? Beleza, Luigi? Bacana essa troca de bola. Gosto assim, hein? Bacana, show de bola. Muito obrigado, cara. Então, vamos em frente aqui. Então, a questão aqui dessa parte foi, de fato, para discutir esses dois problemas. E eu muito agradecido aí pela discussão. Né? Então, o que a gente acabou de falar foi sobre a incompatibilidade de impedância, né? E a necessidade da execução de grandes volumes de dados, né? E acessos, né? Em clusters, tá? Em cluster. Esses foram os principais problemas que motivaram o surgimento de soluções alternativas, né? Então, vamos falar um pouco, tá? Vamos falar desse NoSQL ou NoSQL agora, tá? As primeiras influências do NoSQL foram o Big Table da Google e o Dynamo da Amazon. Né? Essas empresas, né, publicaram dois artigos sobre as soluções que elas estavam utilizando. Tá? Esses dois artigos foram muito influentes no mercado. Tá? Muitos dos bancos de dados NoSQL, tá, que a gente tem hoje são influenciados diretamente por esses dois artigos. Tá? Esse aqui foi então um marco muito bacana, muito importante, né, nesse histórico. Tá? O próximo aspecto, o nome NoSQL, tá? É acidental, tá legal? Isso foi uma história de uma reunião que aconteceu com o pessoal que estava pesquisando sobre o assunto, tá? De banco de dados, né? E aí usaram uma hashtag NoSQL para identificar essa reunião, tá? E acabou pegando esse nome. Só que não foi de fato uma coisa planejada, tá? Como o nome do Java, né? Como foi o Oak, né? E além disso, o nome NoSQL não tem uma definição específica, tá? Até porque existem vários tipos de banco de dados, tá? NoSQL, tá? E a gente vai ver logo mais, tá? Mas a gente pode dizer que eles têm algumas características comuns, tá? As mais comuns, tá? Entre eles, tá? Basicamente falando, essas características são: não utilizam modelo relacional, tá? Eles têm uma boa execução em cluster, tá? Geralmente são em código aberto, apareceram no nosso século, nesse século 21, e as suas bases de dados não têm um esquema, tá? Pré-definido. Tá? Algumas pessoas até argumentam que o nome SQL, NoSQL, significa Not
only SQL. Não, ou seja, não apenas SQL. Pode ter SQL e mais alguma coisa. Porém, essa definição também é polêmica. Tá? Um dos argumentos contra essa definição é que alguns produtos da Oracle, ou até mesmo o Postgres, deveriam se enquadrar, então, nessa categoria de NoSQL. Né? Porque eles são um banco de dados que não são apenas SQL. Eles têm a alternativa do SQL, mas tem outras coisas nele. Né? Só que o Postgres e o Oracle não são banco de NoSQL, tá? Então, existe um pouquinho dessa polêmica, tá? Eu só quis enfatizar aqui que o nome NoSQL ele foi acidental. Eles usaram numa reunião e pegou, né? Só que não existe uma definição precisa para NoSQL, tá? O que a gente tem à disposição são algumas características em comum, tá? Que eles compartilham. Muito bom. Existem duas classes principais de banco de dados, tá? NoSQL, tá? A primeira delas, que é a mais comum, a maioria dos bancos de dados adotam esse modelo, é o banco de dados orientado a agregados. Esse termo agregados, ele é muito utilizado pelo Martin Fowler. Ele é um grande educador nessa área de engenharia de software, tá? E é um termo que vem lá do domínio de Event Design, né? Que se refere a um conjunto de objetos relacionados, tratados como uma unidade. Daqui a pouco a gente vai entender isso bem melhor, tá? Mas vamos lá. Dentre os bancos de dados orientado a agregados, tá? Nós temos 3 subclasses. São os bancos de dados que adotam o modelo chave-valor. Tá? Como exemplo, a gente tem o RIAC e o Redis. Banco de dados que adota um modelo orientado a documentos, que é o MongoDB e o CouchDB, por exemplo. E os bancos de dados que adotam um modelo família de colunas, que é o Cassandra, né? E o Apache HBase. Tá? Quando a gente fala de NoSQL, pessoal, 90% ou mais que você encontrar, de fato, vai estar se referindo a banco de dados orientados a agregados, tá? Mas também existe uma categoria de banco de dados que é considerado NoSQL também, mas que não tem nada a ver com banco de dados orientados a agregados, que é o banco de dados de grafos. Né? Esses bancos de dados de grafos são muito úteis para dados com relacionamentos complexos, que é justamente um ponto frágil, né? Um ponto fraco dos bancos de dados orientados a agregados. Um exemplo de banco de dados de grafos, né, é o Neo4j. Tá? Vamos avançar. Então, o que é um agregado? Né? É um conjunto de objetos relacionados que desejamos tratar como a unidade. Tá? Lembra do nosso exemplo de um pedido? Né? No modelo relacional, os dados de um pedido
estão espalhados em várias tabelas. E você tem que fazer toda aquela ginástica de junções, de restrições, para você recuperar esses dados na forma de um pedido. Já no modelo orientado a agregados, né, esse pedido ele vai estar armazenado, né, na forma de um bloco único. Tá? Aqui eu estou ilustrando para vocês na representação do formato JSON. É óbvio, né, que dentro do banco de dados isso vai ser armazenado de uma forma binária, né? Mas o que é importante vocês entenderem aqui no agregado é que um agregado ele é um conjunto de objetos relacionados tratados como uma unidade, tá? E essa unidade ela estará salva como um bloco contíguo em um único lugar do meu banco de dados. Então, se no meu negócio eu tenho lá o conceito de pedido, que ele é composto por vários objetos, esse pedido ele estará condensado em um agregado e o meu banco de dados vai salvar esse agregado em um bloco que pode ser acessado de uma única vez. Essa é a grande diferença, tá? Com um único acesso, você consegue recuperar um dado complexo com um único acesso a um banco de dados. Vai lá naquele ponto específico e traz o dado e recupera na hora. Essa é a beleza, essa é a questão, né? Então, a pessoa que vai projetar o banco de dados, que vai ter muitos dados acessados por muitas pessoas, vai ter que projetar observando esse detalhe, tá? O que eu posso condensar em um único agregado que vai ser acessado de uma forma eficiente no banco de dados. E aqui, gente, existe um detalhe interessante também. Esses dados, eles não são normalizados, não tem as 3 formas normais, tá? Como assim, né? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, os dados do cliente, né? Eu tenho alguns dados de endereço, eu tenho alguns dados de produto, né? Eu tenho esses dados aqui de produto, por exemplo, certamente eles estão salvos em uma outra coleção de produtos, né? Mas com o intuito de otimizar o meu banco de dados, de modo a que eu possa pegar as informações de um pedido, né, de uma única vez, eu vou repetir alguns dados aqui para que esses dados já estejam todos eles disponíveis, né, e agregados em um único item do meu banco de dados. Isso, isso é muito interessante e importante, tá? Eu até coloquei aqui no final, né? Dados frequentemente acessados juntos é mais importante do que a normalização para efeito de performance. Aí vocês poderiam me perguntar: vai ter situações que eu, no lugar de repetir os dados, que eu vou só referenciar um outro objeto que está em outra coleção? Perfeitamente. Claro que pode ter casos em que seja mais interessante
a gente referenciar um outro dado que está em outro lugar. Aí, Luiz, aí a gente vai naquela discussão nossa, tá, cara? Sim. Então, entra justamente na nossa conversa, né? Então, lógico que pode. Tudo vai depender de como você projetou o teu banco. Percebe? Às vezes tem a decisão arquitetural e tem a decisão de decisão de projeto, né? Aí são, tipo, escolhas, né? Quando você escolhe, você perde. Você perde alguma coisa, sempre, na vida, né? Mas aí essas decisões que você tem que tomar, às vezes perde a integridade referencial, ou então você tem a normalização lá feita e você quer acessar de outro lugar. Então é uma decisão agora não só de arquitetura, agora de projeto. É uma decisão de engenheiro, né? De engenheiro. Legal? Bom, e o que vai determinar isso, gente? É a necessidade do seu negócio, tá? E aí, o projetista, né, o engenheiro de software, né, o projetista do banco de dados, vai ter que tomar essa decisão. Já extrapolou a decisão arquitetural, agora é uma decisão de projeto. Ou ele vai lhe colocar um outro objeto aninhado ao agregado, ou ele vai colocar apenas uma referência, né? E aí eu vou ter mudar o banco de dados mais uma vez para chegar lá na referência e pegar o outro dado referenciado como se fosse um relacional. Legal, Luiz? Fala, meu irmão. Acho que abriu sem querer o mic. Que eu tô com um olho aqui, eu tô com um olho no gato e outro no peixe aqui, entendeu? Fala, fala. Agrega muito essa discussão, cara. Não pode, né, cara? Porque é uma decisão. Isso, exato. É igual, você perde a integridade referencial. Legal? Legal? Show de bola. Vamos em frente então. Beleza? Então, é importante e essa discussão agrega valor na hora da gente trabalhar com isso aqui, tá? Entre o NoSQL e o relacional, né? Muito bom. Para a gente fechar essa discussão aqui, né? Para quê, né? E assim, para que serve o uso desse agregados, né? Por que a gente usa o MongoDB, né? Para que serve, né? Lembra que a gente acabou de enfatizar os dois pontos, os dois problemas, né? Incompatibilidade de impedância e grande volume de dados e acessos em cluster. Então, repare bem esse agregado aqui, ó. Esse agregado ele já possui a estrutura de objetos associados, que é compatível com a estrutura de objetos em memória RAM quando o programa estiver executando. Então, a instanciação daqueles objetos a partir de um agregado já é natural, tá? Portanto, o agregado ele minimiza esse problema de incompatibilidade de impedância. Muito bom. Em segundo lugar, por que o agregado ele trata o problema do grande volume de dados e acessos em cluster? Além da questão de performance, né, como a gente conversou, porque o agregado você dá um comando, um toque no banco de dados
e traz todo o pedido, ao invés de ter que fazer um monte de dbJoin, né, um monte de junções, né, ainda tem mais uma questão central, né? É que o agregado ele é uma unidade natural de replicação e fragmentação do meu cluster. O agregado torna muito mais fácil a distribuição do seu banco de dados em cluster com muitos nodos, uma vez que todos os dados de um agregado estão armazenados juntos, né? E no mesmo nodo de um cluster. Basicamente falando, isso significa que se eu precisar de um agregado e acessar em um nodo do meu cluster, eu já tenho a garantia natural de que todos os dados que eu precisar vão estar somente naquele nodo. Então fica bastante mais simplificado, mais fácil, né? E para terminar, né, uma pequena observação, né? Você vai ouvir muito falar que os bancos de dados no SQL não suportam todo o suporte de transação ACID, né, como banco de dados relacionais. Isso é verdade. Mas é óbvio que vale ressaltar que, que os bancos de dados NoSQL, né, no SQL, eles têm vários mecanismos para você trabalhar com a consistência dos seus dados, tá? Mais uma coisa importante ressaltar agora, né? De modo geral, os bancos de dados orientados a agregados, eles garantem a atomicidade no agregado, tá? Então ele consegue te garantir que uma operação ou ela vai ser feita totalmente ou ela não será feita, né? É feita fim a fim ou não será feita, mantendo assim a integridade do seu agregado, tá? Então é isso, né? Toda essa explicação aqui, esse debate nosso aqui, ela é totalmente aderente ao MongoDB. Eu expliquei de uma forma mais genérica, né, como agregados, né, mas o MongoDB ele implementa exatamente esses princípios, tá? Beleza? Tranquilo? E agora a gente vai partir para criar o nosso a gente vai criar o nosso projeto agora. Vamos vamos trabalhar. Vamos dar um tempinho, vamos fazer um pequeno intervalo, tudo bem? E já começamos a mexer aqui com o nosso. Vamos criar o nosso primeiro projeto já com MongoDB. Tudo bem, gente? Beleza, Léo? Fez sentido esse bate-papo? Opa, Renan! Bom dia, tudo bem, querido? Relaxa. Não, tranquilo, já avisou sim. Nenhuma atualização. A gente teve um probleminha para começar, tá? E a gente só discutiu, a gente fez esse nivelamento, trabalhamos com esses slides aqui dessa aula, tá? Então foi mais conceitual, tá, Renan? Então, beleza. E depois do intervalo aí a gente vai começar a parar com o Blá e vamos fazer código, tá? Imagina tuas ordens. Obrigado a vocês pela paciência aí, cara. Muito obrigado. Um abraço. Então, vamos voltar às 11h15, pode ser? Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos às 11h15. E aí já vamos fazer o nosso primeiro. Abrir o nosso primeiro projeto aqui. Abraço, até daqui a pouquinho. Professor, você poderia divulgar novamente seu canal no. Oh, claro, para que eu possa assistir a aula depois? Claro.
Eu vou subir essa aula de hoje no canal, infeliz. Foi um dia. Claro que sim, Léo. Deixa eu pegar aqui, ó. Tranquilo, Léo. Aqui, ó. Deixa eu clicar aqui para ver se ele abre. Sim. Perfeitamente abriu. Beleza? Se inscreve lá e eu vou procurar subir. Cara, assim, eu não vou fazer nenhuma edição, tá? Eu vou subir, aí você vai passando. Você vai passando adiante o vídeo e tal, na parte que te interessar. Ou a todos, né? Como a gente teve até esse problema. Ok, não. Até já, 11h15 de volta, beleza? Abraço. Ok, não. Tchau, até mais. Oi, amor. Só deixa eu dar uma pausa aqui na gravação.